Então, vamos fazer aqui a correção da página 42. Aqui vocês tinham que assinalar, já confiram, né? Aqui, ó, os primeiros parágrafos. Lá na página 43, vai falar sobre os adjetivos. Então, acompanhem aí na apostila, que a professora pediu também para vocês acessarem o QR Code. Quem jogou, pode jogar quantas vezes quiser aí no QR Code, né? E acertar aí a maior quantidade de adjetivos, né? Quanto mais adjetivos ali eu acertar, mais pontos eu consigo. Aí vocês tinham que lá, ó, ler a frase. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. De quais finais de semana nós estamos falando? Quais são os finais ali falando na frase? A frase está falando dos finais alternativos que o livro contém. Isso, os finais do quê? Da história, né? Dos finais das histórias de Gianni Rodari. Isso, os finais aí da história de Gianni Rodari, né? Quando ela fala alguns finais dessa história são mais lógicos, outros mais surpreendentes. Já na letra B, vocês tinham que completar aqueles dois espaços ali, aqueles dois retângulozinhos, com as duas qualidades. Quais são as duas qualidades que apresentam aqui, ó, quinto ano, nessa frase? Lógicos e surpreendentes. Nós temos duas qualidades, lógicos e a outra surpreendentes. Então, vocês tinham que escrever ali nos dois retângulos, tá? Aqui, ó. Essas palavras que você registrou, elas são o quê? Substantivos, adjetivos ou conjunções? Adjetivos. Adjetivos são as qualidades, né? Os substantivos, eles vão nomear, né? Vão dar nomes às coisas. Os adjetivos, qualidades. E as conjunções irão ligar um período ao outro, né? Ao outro período, tá? Como mas, portanto, contudo, tá? Então, não é uma conjunção ali, é um adjetivo. Depois, vocês tinham a letra D. Essas qualidades atribuídas são positivas, negativas, positivas. Ela está falando coisas boas do livro. Dei o certinho do ladinho, tá? Meu dente tá mole. Caramba, depois, na número 2, releia um trecho da resenha crítica e observe o adjetivo em destaque. Maria, pode ler para a professora aqui, ó, o trecho? Vamos lá, amor. Essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais, inusitados, diferentes e divertidos. Muito bem. Aí, vocês tinham a letrinha A lá para fazer, ó. Qual é a função dos adjetivos nesse trecho? Vocês observaram que tem as palavrinhas destacadas aqui. Qual é a função dessas palavrinhas aí? Posso falar, prof? Pode falar, Murilo. Dar características à palavra anterior. Dar característica à palavra anterior, dar qualidades. O que mais? Posso falar, prof? Pode. For uma opinião favorável às histórias presentes no livro de Gianni Rodari. Eu sempre me confundo Gianni com Giovanni. Isso, né? Dar aí essas características, qualificar, opinar, certinho. Tá? Sim. Dei o certinho aí do lado. Deixa eu dar o certinho aqui. Depois, vocês tinham que reescrever todo esse trecho aqui, ó, sem esses adjetivos. Como é que ficou? Sim. Luísa, pode ler para a professora. Não, prof. Vai lá, Luísa. Luísa, tá ouvindo a professora? Vocês estão me ouvindo? Tá muito travado. Meu Deus, tá muito bugado. Gente, o áudio da Luísa tá bugado, todo mundo Vamos lá, sabe. então, Rafaela, pode ler você, vai lá. Tudo bugado. Essa coletânea de 20 histórias
curtas, imaginativas e cheias de humor são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Isso, muito bem. Cada Aí, história... Prof, eu escrevi diferente. Era para ler o que escreveu? é para ler. Quinto ano aqui com a prof. Só um pouquinho. Murilo, se você fez diferente, você colocou então o quê? Eu tirei Ô, Pro, Adjetivos. eu tava lendo aquele trecho ali de cima. Pois é, daí o Ah. Murilo fez diferente como? Sem as A B, eu tirei. as, Achei que eu não Eu sem os também tirei adjetivos, na B, eu tava lendo, não tava lendo o que eu escrevi. Parte do mas texto. na B estava pedindo o quê, quinto ano? Para vocês Pra tirar reescreverem excluir esse os adjetivos. trecho. Olha lá, ó. Reescreva esse trecho sem os adjetivos. Quais são os adjetivos dessa parte, desse trecho? Curtas imaginativas, cheias de humor, excelente. excelente, inusitados, diferentes e divertido. Isso. Como é que ficaria? Pode ler, Rafaela. Essa coletânea de 20 histórias são um exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar, do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais. Isso. Então, olha só. O que vocês puderam perceber? A ausência aí dos adjetivos alterou o sentido da frase? Do trecho aí? Não. Não. muito. Eu continuo tendo o mesmo sentido, né? As frases, elas continuaram tendo sentido, porém, eu não acrescentei os adjetivos, ó. Quando nós acrescentamos os adjetivos nas frases, a minha frase, ela vai ficar mais completa, mais rica aí, né? Então, eu vou dar mais qualidades para ela. Mas isso não quer dizer que a ausência desses adjetivos, a minha frase perdeu o sentido. Ela continua tendo sentido, porém, né? Eu não estou qualificando os substantivos, tá? Depois, fizeram aí a correção? Sim. Ótimo. Depois, vocês tinham que fazer a outra atividade lá na outra página, ok? Você percebeu alguma mudança entre o sentido original e o sentido... e o sentido aí que você mudou? Qual é o sentido original, quinto ano? Esse aqui, ó. Prof, Eu não senti muito, porque... Esse é o sentido original. E qual é o sentido que você fez? Da reescrita. Pode falar, Guilherme, Dutra. A ausência dos adjetivos deixa o texto menos convincente quanto à qualidade da obra de Rodari. O texto, portanto, perde força no que se refere ao poder de convencimento. Isso. Né? A presença aí dos Posso falar a minha? adjetivos vai deixar o texto mais completo, né? Mais rico, vai convencer o leitor de que aquele texto, né, vai apresentar informações aí que vai dar mais credibilidade à obra, tá? Pode falar, a Rafaela. Sim, pois o texto fica mais interessante com os adjetivos. Isso, o texto fica mais rico, interessante, objetivo, mais claro, né? Muito bem. Então, vai aparecer para vocês. Ó. Pode falar, Murilo. Eu botei não muito, porque eu tirei essas características. Pois é, mas assim, ó, com as características ou sem as características, vamos supor aqui, ó, a ausência dos adjetivos deixa o texto menos convincente, né? E com o adjetivo, o meu texto, ele vai ficar mais completo, mais rico, mais objetivo, né? A minha história, o texto, uma frase, quando eu acrescento os adjetivos, deixa a minha história aí, né, mais produtiva, né, mais clara, tá? E a número 3... E a número 3, Pedro Henrique pode ler para a professora? A número 3? Isso. Releia uma frase da resenha crítica. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais inusitados, diferentes e divertidos. Muito bem. Deixa a professora dar um... Voltei. Ok? Todos com a câmera ligada, quinto ano. Eu tô. Certo?
O foco de vocês é atividades na apostila e correção. Deixem a câmera ali e pronto. Na página 44, vocês tinham ali esse trechinho, né? Essa frase que o Pedro Henrique leu. Aí fala assim, ó, qual é o significado de inusitado? Se necessário, pesquise um dicionário. Olha só, presta atenção. Não há necessidade de todo mundo falar a mesma resposta. Um aluno vai ler essa resposta e os demais irão conferir para ver se está igual. Senão, a gente vai ficar repetindo aqui informações. Ok? Pode falar, Guilherme. Não usual, ocorrência, fato, circunstância fora do comum. Isso, algo estranho, algo incomum, isso mesmo. Né? Exato. Dependendo do dicionário, vocês iriam encontrar aí informações diferentes, mas que apresentem aí o mesmo sentido. Ok? Na letra B, reescreva a frase substituindo o adjetivo inusitado por um sinônimo. Você pesquisou no dicionário qual é o significado e lá apareceu. Murilo, pode falar a sua resposta. Obrigada. Cada história parece embaralhar, do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais anormal, diferentes e divertidos. Eu coloquei em comum. Incomum, estranhos, tá? Eu botei bizarros. Bizarros, diferentes. Anormais, deixa eu escrever aqui. Ok? Ô, prof, mas tem que escrever o coisa toda ou pode só escrever a partir do cada história? Aqui pede para reescrever a frase, ó. Então, a frase é curtinha, né? Vamos reescrever a frase, ó. A frase está aqui, ó. Tá, é que eu tava lá no trecho da página 43. Não, é aquela frase ali, tá? Ok? Tá, ok. Depois, qual é a outra? A número 4. Né? Pode ler, Guilherme. Tá, releia mais um trecho do texto. Gianni Rodari é um dos mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Assinale os significados da palavra férteis nesse trecho. Posso continuar? Pode. Tá, as alternativas são: produzem abundância e muita capacidade produtiva, apresentam uma quantidade excessiva de ideias, têm capacidade de desenvolver algo ou criar algo novo, e pensamentos pouco produtivos. Qual que você assinalou, Guilherme? A segunda e a penúltima. A segunda e a penúltima. Tem mais? Quem A mais assinalou aí? A primeira. A primeira produzem em primeira abundância, muito bem. Apresenta essa é a uma quantidade terceira. excessiva de ideias. Isso, muito bem. Só não iremos assinalar uma, ó, que é a última. Ok? Depois, vocês têm a outra atividade, que é a letra B. Olha lá. Pode ler para a professora a Milena. Vamos lá, Milena. Pode ler a letra B para a professora, amor. Tá. Que outros significados a palavra fértil pode assumir? Pesquise mais um significado e crie uma frase empregando essa palavra. Então, vamos lá. Que significado que essa palavra fértil pode ter? O que você pesquisou, Milena? Ela pode ser o quê? Qual é o significado de fértil ali? Quem que fez essa? Prof, eu não fiz. Não fez? Posso... Quem que fez? Eu fiz. Pode ler, então. Vai lá, Murilo. Ok. Significado. Coisas com uma quantidade excessiva. Daí eu Isso. fiz uma frase. Né? Isso, mas significado ali, né? Fértil. prof, O que mais? Pode ler, Guilherme. que possui alta capacidade produtiva, que produz muito, que se Isso. apresenta muito, farto. Isso mesmo. Então, a gente pode ter ali, ó, o significado. Posso falar a minha? Pode. Pode ser também da terra fértil, né? Pode falar, Rafaela. Essa foi o que eu coloquei, terra Você fértil. colocou isso, Enzo? Tá Eu botei certinho. isso também. O solo aqui Tá de casa é certo. muito fértil. Pode ler, Rafaela. Significado, que possui alta capacidade produtiva, que produz Isso. muito. Isso Eu escrevi mesmo. duas frases, porque eu entendi em dois sentidos, assim. Ótimo. Pode ler. Nossa, como essas plantas são férteis.
E a segunda é você tem uma imaginação fértil. Isso. Quando a gente vai vai plantar alguma coisa, uma florzinha, uma fruta, uma verdura, né? Uma árvore, a gente diz que aquela terra ela tem que estar o quê? Fértil, né? Para ela poder dar frutos. Então, na atividade aí da frase, ela é pessoal. Cada um iria criar a sua frase. Veio como sugestão, ó, a terra ao lado do rio é muito fértil. Então, vocês tinham que fazer aí como sugestão essa questão, tá? Depois, pode falar, Guilherme. A terra está fértil para o plantio. Ótimo, a terra está fértil para o plantio. Depois, vocês tinham que fazer o seguinte. Lá na outra atividade, deixa a prof colocar aqui. Lá na outra atividade, vocês tinham que completar com se, se, e si com S, ok? A primeira palavrinha ali, qual é? Qual é A primeira palavrinha é cinema. Cinema. Vocês escreveram com C. C. A segunda, da mesma coluna ali. Serpente. Serpente com o quê? Com S. E a outra? Siri. S. Siri com S. E silêncio? S. S, muito bem. Segunda coluna. Quais são as Sexta. palavrinhas? Sexta. Sexta com C. C, né? É a sexta com C ali. Se fosse... E na outra, sinal... S. S. Cintura com C. C. E semana... S. Na terceira coluna, quinto ano. Vamos lá. Primeira palavrinha. Cebola. C. Cebola. Segunda palavra. Sertão. S. Terceira palavra. Céu. C. E a última. Sítio. Sítio com S. S. Na quarta coluna. Símbolo. Primeira S. palavrinha qual é? Símbolo. S. Símbolo com S, né? S. Sentido. S. S. Cigarra com C. e cinza. C. C. E na última coluna, a primeira palavra é círculo. C. E a segunda palavrinha? C. Cérebro com C, né? E a penúltima? Cerâmica. C. Cerâmica com C. C. e a última? Sexta. Seta com S. S. Muito bem. Aí, na número 2, pedia para consultar, né, o dicionário, caso vocês tivessem aí alguma dúvida ou aquelas que vocês não acertaram. Vocês tinham que registrar aí. Essa também é pessoal. Depois, a professora pediu para vocês fazerem aí esta atividade, na qual, né, foi a professora Fernanda aí que ditou para vocês. Então, eu vou colocar aqui, vocês enviaram fotos para a professora, certo? Enviei pro. Vocês, quem não Eu enviou, também envie enviei. para a professora. Vocês irão conferir, ó. Beleza. Então, aí vocês têm as palavrinhas do ditado, Pera. se e si, com S vai ficar na tela. E se e si também vai ficar na tela, não tem problema. Na número 4, vocês tinham que verifique no dicionário a grafia das palavras ditadas pelo professor e anote aquelas que vocês tiveram dúvidas. Aí vocês tinham que colocar aqui, ó, na número 4. Algum aluno teve dúvida para escrever? Eu. Aí, quais foram as palavrinhas Eu não. que você teve? Eu, Pro. Quais são as A suas... única que me gerou dúvida foi serrote. Serrote, daí você colocou ali, Sim. tá? Direitinho, tá bom? Eu não sei qual que eu tive dúvida. Ok, então vamos lá. Faz tempo que eu fiz essa. Prestem atenção. Lá Então, aí, cinco. após fazer a correção,
Já bateu no Eu print? acho. O Dutra achou, Dutra, o que você fez? Mandei pra Ah, você, tá. pô. Ótimo, a professora vai verificar, tá? Então, vamos lá adiante. Na outra atividade, vocês tinham que fazer a atividade do livro lá que a professora deu, uma resenha crítica. Ó, Eu fiz a resenha crítica, só falta te mandar. ótimo. Aí vocês tinham que ler o Porque eu livro. não. Qual Lá é o nas nome 5 do era para livro? fazer um resumo, né? Isso, uma Pronto. resenha aí da obra do livro que você leu O autor e era escrever a sua opinião. Qual é o título do nosso livro que vocês O leram? Menino e o Foguete. O Menino e o Foguete. E qual é o autor? Marcelo Rubens Paiva. Isso, aí vocês tinham que colocar aqui. Aí vocês tinham que responder essa daqui, ó, no caderninho de vocês. Esse autor escreveu outros livros? Ele escreveu outros livros? Escreveu bastante livros. Sim, e bastante. Quais O são Homem os livros que esse Ridículo. autor escreveu? Deixa eu pegar, prof. Eu resumi, tá? Porque senão eu ia ter que... São bastante, pode falar só alguns, né? Quer que eu. Aí, Tá bom, posso falar aqui? Prof, quer que eu pesquise aqui certinho todos? pode pesquisar Prof, também. Pode Eu falar, vou falar qual que Murilo. eles escreveram, tá? Eu anotei assim: Feliz Ano Velho, Ainda Estou Aqui, Blackout, Malu de Bicicleta, Não Escuto Brasil, Bala na Agulha, O Homem Ridículo e Meninos em Fúria e o Som que Mudou a Música para Sempre. E muito mais. Muito bem. Victor, liga a câmera, por favor. É muito livro que ele escreveu. Dei uma São resumida. Orangotango marxista. Isso. E Oxe, qual é o enredo da história? Sobre o que fala aí a história que vocês leram? Ah, é tipo de uma criança que tem um foguete, ele resumido, que ele gosta de espaço, É a história. do espaço, vê a estrela de noite, e daí um dia ele entra no foguete sem querer, a porta se fecha e ele vai para o sistema solar. Isso, pode falar, Murilo. O Pedro Henrique também. Eu vou falar o que eu escrevi no caderno. É a história de um menino que ganha um abajur em forma de foguete e voa para o espaço, mas ninguém acredita nele quando ele conta. Isso. Isso se passa tudo onde? Na Passa casa na, dele. Na imaginação. Na cabeça. Som. na imaginação dele. Isso. E Eu achei que era verdade. Eu também, por você isso que eu vou ter que... recomendaria esse livro? E como você avalia esse livro? Qual é o objetivo da produção dessa resenha? E aí, o que vocês fizeram na letra C? Posso falar? Pode? Gostei muito do livro. Não tenho sequer uma crítica. Posso falar a minha? Pode. Eu dou uma nota que não é nem tão alta para ser 10 e nem tão ruim, entre aspas, né, para ser 8. Eu daria 9,3, pois por conta de ser infantil eu não iria exigir muito, mas comparado com Dom Casmurro de Machado de Assis, Rio de Janeiro, 1899... Mas aí já é outra leitura, já é outro aspecto, já é outro gênero, né? Então, sim. você recomendaria para um amigo? Posso falar? Recomendaria. Mas Posso falar? de livro passatempo. Sim. Passatempo, assim. Isso. Sim. Pode falar, Guilherme. Não, porque acho que não, porque acho que o livro é mais adequado para crianças até uns 6 anos de idade. Eu posso ler as minhas outras Mas respostas? olha só, será que todas as crianças de 6 anos estão alfabetizadas assim para ler? Pois é. Pois é, então assim, tem que ver a idade, né? Posso falar a minha, prof? Pode falar, Pedro. Mas, tipo, só para passatempo, quando você tá no TED, tu quer É ver uma alguma coisa. leitura fácil, uma leitura rápida, né? Uma leitura aí que você pode fazer em alguns minutos esse livro. E a interpretação dele, quem pesquisou um pouquinho aí sobre o autor, pode pesquisar também, ou quem não pesquisou, a prof, né? Vai dar aí um pouquinho de informação. Esse autor, ele construiu o livro para o filho dele. Olha só que legal. Então, a história é para o filho dele. O filho dele tinha 9 anos. Então, é uma história que vai fazer a gente fazer o quê? Imaginar, né? Vivenciar, né? Posso falar a minha, prof? Posso falar B? Ali, tá? Eu posso falar as minhas outras respostas depois? Pode. Eu também falar. posso, porque eu ler algumas. Prof, Oi, Pedro, pode falar. posso falar? Você recomendaria para um colega? Por quê?
Sim, pois é um livro muito legal de se ler no tempo livre. Isso, muito bem. Porque é rapidinho para ler, né? Isso. O que mais? Pode falar, Guilherme. Tá. Posso falar as minhas outras respostas? Pode. Eu também posso falar a minha? Assim que eu quero. Tá, a letra A da primeira, tá? Posso falar? Pode, Gui, senão vai cair aí a conexão, rapidinho. Escreveu outros livros quais? Sim, livros escritos por Marcelo Rubens Paiva, Blackout, O Ababrari, Bala na Agulha, As Fêmeas, Não És Tu, Brasil, Malu de Bicicleta, O Homem que Conhecia as Mulheres, a segunda que conheci, Marcelo Rubens Paiva, Crônicas para Ler na Escola, E aí, comeu? As Verdades que Ela Não Diz, Um Drible, Dois Dribles, Três Dribles, Manual do Pequeno Craque Cidadão. Ainda estou aqui, Meninos em Fúria, O Orangotango Marxista, O Homem Ridículo. D. Qual é o enredo da história lida? Conta a história de um menino que adorava o espaço, especialmente a lua. Se deixou levar pela curiosidade e decolou numa luminária em forma de foguete rumo a uma aventura pelo espaço sideral. Como você avalia esse livro? Apresente seus argumentos e defenda-los. Achei que é um ótimo livro infantil. Linguagem fácil, trechos curtos de escrita e com imagens muito bem feitas e muito coloridas, que com certeza despertam curiosidade e a imaginação das crianças. Muito Tá. bem. Posso falar a minha B? Pode. Prof, a B foi um pouquinho distraída e eu não falei muito bem o enredo, mas eu falei algumas partes. Tem umas partes confusas, tipo como o dele sabia que ele tinha viajado para o espaço. Também tem umas partes sem lógicas, como ele viajou por todo o sistema solar. Isso ia demorar séculos mesmo na velocidade da luz. Como ninguém notou ele saindo da Terra, mas por ser um livro infantil, essas coisas passam despercebidas e não me incomodam. Muito bem. Galerinha, anota